Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Receba nosso abraço fraterno. Vamos iniciar nossos trabalhos de hoje, que será somente a palestra. Hoje não teremos atendimento nas salas de desobsessão e assistência espiritual. Teremos festa depois. Então, vamos dar início à nossa reunião, com a nossa leitura preparatória. Vou passar para o nosso amigo Vanderlei. Boa tarde a todos. Do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ninguém se retira. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. João, versículo 6, 68. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se, discretos, do cenário acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou os discípulos: Também vós quereis retirai-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia para que gravasse no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço da espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoção idêntica à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelindo em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento, contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã em tempo algum, olvidará o Mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou, com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É o que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexo em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas, é o Mestre dos corações, e com ele encontramos roteiros da vida eterna. E agora vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar Jesus e pedir que Ele nos permita, mais uma vez, a presença dos nossos mentores espirituais, dos mentores dessa casa, da espiritualidade maior, que venham nos auxiliar nos trabalhos de hoje, nos intuir, nos orientar. Pedimos, Senhor, a tua permissão para mais uma vez nessa casa vir aumentar o nosso conhecimento, buscar mais conhecimento e entendimento através dos teus ensinamentos, através dessa doutrina de luz. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa tarde linda, reunidos em teu nome. Que assim seja. Hoje nós teremos aqui a presença da nossa irmã Márcia Milá, da SEG do IBS, da SEC do IBS, que vai nos presentear
com uma palestra de título Mediunidade e Transtorno do Psiquismo. Seja muito bem-vinda, Márcia. Que Deus te ilumine, que a espiritualidade esteja contigo. Fique à vontade. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? A gente vai bater um papo hoje sobre um tema que às vezes causa um pouquinho de desconforto dentro das casas espíritas, né? Principalmente quem trabalha com reunião mediúnica. Só para eu entender, quantas pessoas aqui trabalham dentro de reunião mediúnica? É um número interessante. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre mediunidade, animismo e sobre transtornos psíquicos. Eu não tenho a intenção, né, de falar muito sobre os transtornos, porque não é a minha área de formação. Então, assim, o que a gente vai falar hoje aqui, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, então a gente vai trazer esses conteúdos mais para a doutrina, de forma que a gente consiga, né, entender um pouquinho os conceitos e, principalmente, entender qual é o nosso lugar. Porque nós nos consideramos discípulos de Cristo, não é isso? Essa semana eu ouvi uma pessoa falar assim: eu sou discípulo de um torturado. Aí eu falei: de um torturado? É que Cristo foi torturado, não foi torturador. E aí eu pensei: gente, mas diminuir tanto a figura do Cristo para uma condição, né, específica que ocorreu. A fala dele, todos os ensinamentos que ele trouxe foram imensos. É claro que durante o período do martírio, né, não vamos diminuir, que houve ensinamentos, inclusive, durante esse período, mas vamos tentar hoje entender um pouquinho e esclarecer, né? Bom, eu vou começar com a definição de mediunidade. Então, vou pedir licença para vocês aqui, porque eu vou ler a definição segundo Allan Kardec. Ó, mediunidade, ele fala, é a faculdade que permite a comunicação, faculdade, vamos gravar esse nome, tá? Faculdade que permite a comunicação entre os planos físico e espiritual, onde todos possuem um certo grau dessa capacidade. Todos? Alguém tem dúvida que todos nós possuímos essa faculdade? A gente tem vários sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar. Conhecemos os 5 sentidos. Porque são do corpo, esses sentidos são do nosso corpo físico. A mediunidade, ela faz parte também do nosso corpo espiritual. Por isso que tem tanta dificuldade das pessoas tentarem entender, né? Como assim médico? Eu consigo ver isso através de um exame de ressonância magnética, de raio-x, né? É possível ver isso? Não, porque não é uma faculdade material. Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade. A ciência tem um pouquinho de dificuldade de entender o que é mediunidade. Mas ela está aqui, bem clara, né? Nos mostrando diariamente. E há muito tempo, inclusive na Bíblia, vem sido explicado, né? Que os jovens falarão, que os velhos também. Né? A mediunidade ela é descrita, inclusive, na Bíblia. E de uns anos para cá, ela foi um pouco marginalizada. Nas casas espíritas, nós temos o que a gente chama de reunião mediúnica, onde nós, encarnados, nos propomos ao auxílio aos desencarnados. E aí, durante a reunião mediúnica, nós nos reunimos, fazemos uma prece, não é isso? O dirigente comanda, né? Os médios incorporam ou desdobram, segundo a sua faculdade, e os trabalhos são realizados durante aquele período, né, efetivo da reunião mediúnica. Encerrada a reunião mediúnica, os médios vão para casa e a mediunidade fica paradinha, congelada até a semana seguinte. Não é assim que funciona? Claro que não, gente. A mediunidade, ela não é, você não coloca ela numa caixinha e abre ela durante a reunião mediúnica. A faculdade, ela está ali o tempo inteiro, assim como a gente não consegue não sentir cheiro, a não ser quem tem rinite, como é o meu caso, né? Aí tem uns momentozinhos ali que é complicado sentir cheiro, né? Mas não existe isso. Então, nós somos convidados, né? Nós que eu digo, nós humanos, somos convidados a um trabalho mais ostensivo, dependendo do nosso grau de mediunidade. Mas essa mediunidade, ela não está
de forma alguma, apenas vinculada aos médiuns ostensivos. Bom, tem um livro muito interessante, que eu até me baseei em um capítulo, eu até pensando em trazer para a leitura introdutória. Eu vou pedir para que vocês depois deem uma lida nele com atenção. É de Emmanuel, Seara dos Médiuns. Aí tem o capítulo é Mediunidade e Alienação Mental. Depois tenta, né, depois eu até passo para vocês o nome certinho, para dar uma lida com um pouquinho mais de carinho. Bom, a mediunidade, ela começou, né, dentro do espiritismo, segundo o fenômeno das mesas girantes. Já ouviram falar? Né? Lá em Paris, houve o fenômeno das mesas girantes e Allan Kardec ficou sabendo, né, o professor, que não tem esse nome, mas, enfim, não vou tentar encurtar a história, dessas mesas, fenômenos de mesas girantes. E de lá para cá, e aí, naquele momento, ele pensou assim, peraí, mas a mesa está respondendo pergunta, então existe uma inteligência atrás desse fenômeno físico, que não é apenas de pancadas. Porque eles faziam perguntas e a mesa respondia. Como assim a mesa responde, gente? A mesa lá de casa nunca falou comigo. Então, ele começou a ficar curioso em relação àquilo. Bom, resumindo a história, esse foi só o início da nossa codificação, da codificação espírita. De lá para cá, muita coisa, muita informação foi dada. E eu não sei por quê, por cargas d'água, nós ainda nos deparamos com espíritas preocupados com o fenômeno. Gente, a época dos fenômenos mediúnicos já passou há mais de 150 anos atrás. Eu escuto alguns médios reclamando, né? Não, porque na década de 40 era muito comum, né? Materializava flores, materializava a mão, porque eu já vi a cabeça de alguém. Precisa disso? Não precisa. E aí, vários médios, né, que viveram essa época, porque era necessário para chamar a atenção, para ter aquele deslumbramento e falar: meu Deus, agora eu acredito, porque eu vi a cabeça, né, do espírito sendo materializada, porque o médium ele deu, né, ele emprestou o ectoplasma dele e tal. Gente, não precisamos mais disso há mais de 150 anos, desde que Allan Kardec trouxe para nós a codificação. Mas, infelizmente, a mediunidade ainda está muito associada ao fenômeno mediúnico. Infelizmente, muitos de nós médiuns entendemos que a mediunidade ela só é aplicada quando você está dentro de uma reunião mediúnica. A mediunidade ela ocorre 24 horas por dia. Da hora que você levanta, a hora que você dorme e durante o período de sono também. André Luiz ele relata, inclusive, dessas situações que existem, né, nos planos espirituais, inclusive, da necessidade de haver reunião mediúnica para que os espíritos superiores possam se comunicar conosco, em planos espirituais, tipo nosso lar. A própria mãe de André Luiz ela não estava naquela região, porque ela era um espírito muito mais evoluído. E ela precisava adensar para ir para a colônia de nosso lar. Então, essa comunicação ela ocorre em vários planos. E eu acho interessante quando alguns médios falam assim: mas eu não sei o que acontece. Eu tenho muita facilidade, porque eu sou muito obsediada, inclusive dentro da minha casa, toda hora entra um espírito, sabe? Aí vem me pedir ajuda, aí eu falo, não, olha, só na reunião, você não pode estar aqui. E fala de um certo vitimismo, com um certo vitimismo. Vamos lá. Primeiro, tem uma expressão que eu acho muito interessante. Vocês já viram esses filmes de terror? Eu espero que não vejam, né? Porque a gente não precisa se sintonizar com esse tipo de vibração. Mas em filmes de terror tem uma criatura que me fascinava desde que eu era menina, era o vampiro. Vocês lembram do vampiro? Todo mundo sabe vampiro, né? O vampiro é aquela figura que não pode ver o sol. O vampiro é aquela figura que ele suga o sangue. Ele não pode entrar na sua casa, sabia disso? Ele só pode entrar se você convidar. Sabia disso? O vampiro não vê a própria imagem refletida no espelho. Olha que interessante essa analogia, porque existe vampirismo também, relatado no Espiritismo. E sabe o que acontece? Ele só entra se você convidar. Ele só entra se houver o convite. Entenderam? Então, meus queridos amigos médiuns mais ostensivos,
Não vamos sair distribuindo convite assim, não, ó. Vamos tomar um pouquinho de cuidado com que a gente se afiniza. Quem a gente chama para dentro da nossa casa. A gente não deixa a porta aberta, né? As janelas abertas, e entra qualquer um, entra quando quer. Não é assim que funciona. Você precisa, né? Tá com a porta fechada, você abre a porta e fala: Ó, você pode vir aqui, eu queria te apresentar, minha família, vou fazer um cafezinho, né? Vamos comer um bolinho de fubá aqui, né? Você convida a pessoa. Espiritualmente é a mesma coisa. Precisamos manter as nossas portas fechadas. Como que a gente faz isso, gente? É possível fazer isso? De meio que blindar a sua casa física, material? É possível? Os espíritos falam que sim. André Luiz relata várias situações em que o evangelho no lar ele promove uma cerca magnética. O evangelho no lar. Todo mundo faz evangelho. Não vou nem perguntar, todo mundo faz evangelho no lar, né? Todo mundo faz. Tem que fazer, gente. Todo médium lê o evangelho todos os dias, né? É, maravilhosos vocês. É isso mesmo, tem que ler o Evangelho todo dia. Bom, então nós precisamos fazer esse campo magnético, são as paredes, as portas magnéticas da nossa casa. Fazendo o quê? Fazendo o Evangelho, tendo cuidado com os nossos pensamentos, tendo cuidado com aquilo que a gente assiste nas redes sociais, na televisão. Hoje de manhã eu estava conversando com um conhecido meu, ele falou assim para mim: Nossa, Márcia, estava vendo o jornal de ontem, aí mostrou umas crianças que estavam morrendo de fome. Aí aquilo já me deu um aperto. E eu parei, falei assim: Oh, meu Deus, vou mandar um pouquinho de vibração, sabe? Que esses espíritos tenham força para suportar essa expiação ou a prova. E naquele momento eu falei assim: caramba, eu não consigo fazer nada para poder ajudar o pessoal de Gaza, porque eu não estou disposta a sair de Vila Velha e me mudar para lá. Não estou disposta, entendeu? E aí, o que eu faço? Aí falei para o meu amigo assim: você costuma andar com um pacote de biscoito no carro? Aí ele: não. Eu falei: experimenta comprar um pacote de biscoito e botar no carro. Semana retrasada, um outro conhecido falou para mim assim: Márcia, Deus prepara os escolhidos. Nunca. Deus escolhe os preparados. Entendeu a diferença? Deus não olhou para mim e falou assim: eu gostei daquela menina ali. Menina é ótimo, gente. Quase com 60. Eu gostei daquela menina ali, a Márcia. Eu vou preparar ela, porque eu gostei dela. Não. Eu tive que me preparar. Eu tive que estudar. E aí o trabalho aparece. Coloca pacote de biscoito na bolsa. Coloca pacote de biscoito no carro. E espera para ver o que vai acontecer. O trabalho vai aparecer? Vai. O trabalho aparece. O pessoal que está aqui na casa sabe disso, né? Quem é trabalhador da casa, às vezes entra aqui, tipo assim, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu queria tanto, eu tenho vontade, mas eu acho que não tem trabalho para mim aqui. Se coloca como voluntário para você ver. Tem muito trabalho, não tem? Tem muito trabalho. Toda semana, todo mês tem muito trabalho. Então, essa mediunidade, ela é destinada a todos nós, com um pequeno ou um grau maior, de acordo com o que nós nos propomos a trabalhar. A mediunidade, ela é sinônimo de trabalho. E ponto. E eu não sei por que ainda as pessoas estão muito preocupadas com o fenômeno físico. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, para os espíritos com relação à matéria, né? Ele faz uma pergunta tipo assim: os espíritos eles influenciam na nossa vida, inclusive na matéria, né? De que forma eles influenciam? E os espíritos falam mais do que você imagina. Mais do que vocês imaginam. A gente não tem consciência de quanto nós somos influenciados por eles. E sabe o que é mais interessante? No livro no livro dos Espíritos também, ele fala o seguinte, que existe matéria em estado que a gente nem desconfia ainda. A gente nem sabe. Lembrando que o livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Essa brincadeira já tem mais de 150 anos. Ou seja, hoje os cientistas entendem que existe uma coisa chamada matéria negra. Olha que interessante. E os espíritos já falavam há mais de 150 anos atrás do fluido cósmico, do fluido vital, que é tipo de matéria? Tem massa.
E a gente achando que a gente era o rei da cocada preta, o centro do universo, né? Não. Os espíritos conseguem, eles conseguem, como é que fala? Interagir com a matéria, conosco, muito mais do que a gente possa imaginar. Muito mais. Quantas vezes a gente saindo, fazendo alguma coisa, né? Volta e meia aparece aquela luzinha assim. Ah, eu não vou por esse caminho, não. Vou por aquele. Já viram? De volta e meia acontece isso, né? Ou então, não, espera um pouquinho, né? Daqui a 10 minutos você sai, não sai agora não. Então, uma coisa que a gente precisa deixar bem clara, nós nem sequer conhecemos todos os estados da matéria. Não temos nem definições ainda. A ciência está muito longe ainda de chegar aonde o espiritismo já está. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre transtorno mental hoje, e esses transtornos mentais, a ciência ainda está muito ligada à matéria. A ciência está muito ligada aos conhecimentos de Freud e Jung, por exemplo, que fala sobre o cérebro do ser humano. Há pouco tempo atrás eu estava ouvindo alguém falando assim, não, porque o cérebro de Albert Einstein foi pesado e descobriu que ela é muito mais denso do que os dos outros. Gente, a gente ainda está preocupado com a matéria. Não tem cabimento isso. Já passou do tempo há muito. Já passou há muito tempo. Bom, com relação aos fenômenos mediúnicos, tá, já falei sobre isso aqui. Tá. Tem várias passagens que são bem interessantes, né? Tem uma situação no Evangelho em que Jesus vai conversar com um rapaz que estava sendo obsediado, lembram? E aí alguém pergunta qual é o seu nome e ele responde o quê? Legião. Às vezes, dentro da reunião mediúnica, a gente está achando que está conversando com uma entidade, com um espírito só. Gente, isso não acontece. O médium está falando com uma legião. Às vezes, quando eu estou com algum problema, né, quando a pessoa está com algum problema e vai conversar com um psicólogo, não está falando com o indivíduo, está falando com uma legião. Quando o psiquiatra está atuando, não está falando com o indivíduo, está falando com quem? Com uma legião. Muitas vezes, quer dizer, o tempo inteiro, a gente se afiniza com determinadas frequências vibratórias. Quantas vezes a gente já escutou essa frase? Assim que você acorda, o que você tem que fazer? Prece. Para quê? Para a gente se afinizar com a espiritualidade amiga, com os espíritos superiores, com o nosso mentor. Para quê? Para nos fortalecer, para a gente recarregar a bateria. E aí a gente acorda como? A gente acorda assim. Hoje eu tenho médico, eu tenho dentista, eu tenho. Ih, tem que ir no mercado. Ih, acabou a gasolina. Tem que abastecer o carro. E não sei o quê, né? Já reparou? A gente acorda, a gente volta para o corpo físico já fazendo um roteiro das tarefas que precisa executar durante o dia. Está errado. Primeiro movimento do dia. Ah, mas eu acordo atrasada. Meu bem, 5 minutos você consegue fazer isso. Acorda, faz uma prece. Eu costumo brincar que eu acordo, eu sou muito agitada, né? Já acordo no 220. E aí, para eu poder manter meu pensamento bonzinho, sabe o que eu faço? Gente, eu vou contar para vocês, eu roubo. Sabe o que eu faço? Eu pego palestra no YouTube, prece matinal. Eu faço. Eu abro lá, prece matinal, já está até salva. Eu nem estou enxergando direito. Eu abro o celular, pum, prece matinal. Eu acordo muito cedo. Aí está tudo escuro, está ele lá fazendo a prece. Aí eu me conecto aqui, ó, que fica mais fácil para mim. Acaba a prece, mais 5 minutinhos de meditação. Vamos entendendo como é que o nosso corpo está. Deixa o perispírito voltar, se conectar com esse corpo material. E aí a gente acorda, feliz porque está chovendo, feliz porque está fazendo sol, feliz porque está fazendo um calorzinho de 45 graus. Entenderam? Feliz pela oportunidade de trabalho. Porque nós estamos encarnados, é oportunidade de trabalho. Na erraticidade, fora do corpo material, a gente não vai ter essa oportunidade que a gente tem aqui agora.
de lidar com tantas questões envolvendo o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E aí, na hora que a gente faz esse movimento de entrar em prece, assim que abre o olho, ou nem quando abre o olho direito, a gente já faz o seguinte, ó, já estou impregnando o meu corpo espiritual com esses fluidos e me preparando para o dia, porque as oportunidades de trabalho virão. E quando eu falo oportunidade de trabalho, é porque eu estou aqui na casa espírita, porque se eu estivesse fora daqui, eu ia falar problema. Não é? Problema. A gente está livre deles? Não. A gente não está livre deles. A gente tem controle dos agentes externos? Não, a gente não tem. Mas a partir do momento que a gente acorda e a gente já liga, já faz essa conexão, já manda um WhatsApp para o nosso mentor espiritual, a gente já se conecta, a gente já faz esse movimento. Ao longo do dia fica mais fácil, quando essas oportunidades de trabalho vierem, a gente conseguir uma conexão para nos ajudar. Porque tem várias situações que a gente passa que fogem do nosso controle, não é? Por quê? Muitas delas porque estavam na programação. Foi assaltado. Você fez tudo certinho, mas foi assalto. Por que você foi escolhido para o assalto? Porque estava na sua programação, meu bem. Um acidente do carro. Mas eu estava certinho, o cara veio, bateu no meu carro, né? Estava na sua programação, meu bem. Vamos lembrar aqui? Que planeta é esse aqui? É um planeta já de regeneração? Uh-uh. A gente está na transição, a gente está saindo de um planeta de provas e expiações, indo para um planeta de regeneração. Só que isso é um processo. Isso não vai acontecer, né? Na verdade, já iniciou esse processo. Tá todo mundo feliz, né? Tá todo mundo feliz. Ai, tô doida para chegar logo no planeta de regeneração. Vai levar mais ou menos uns 1000 anos, graças a Deus, porque se for antes, ninguém tá aqui vai ficar, não. Eu vou ser a primeira. Passou o cometa, fala, ops, deixa aí que tá na minha hora, que eu não tenho condição de estar aqui. Então, a gente está brincando, levando isso com uma determinada leveza, mas para que a gente consiga entender qual é a nossa responsabilidade com relação à nossa mediunidade. E repara que eu não estou falando só com os médios ostensivos, não. Estou falando com todo mundo. Porque a partir do momento em que eu me afinizo com determinadas notícias, com determinados pensamentos, com determinadas conversas, eu estou entregando a minha mediunidade para uma conexão que não é muito feliz, que é muito infeliz. Ah, Márcia, mas eu queria te falar outra coisa também. Sabe o que acontece? Na reunião mediúnica que eu frequento, tem, às vezes, alguns médiuns que eles estão ali falando que estão dando passividade, e não é não, é animismo. Sabe quantas vezes eu já ouvi isso? 1 milhão de vezes. 1 milhão. Ou então, acho que até assim, no final daquela reunião que teve ontem, a médium ficou lá falando que era um espírito protetor que estava passando a mensagem, não era coisa nenhuma, era ela, eu não vi nenhum espírito conectado ali. Pouco importa se foi uma comunicação anímica, né? Se foi um fenômeno anímico, mediúnico, ou animo mediúnico, né? Porque não tem como a gente desvincular. O importante é o quê? É o teor da mensagem, é o conteúdo que foi passado. Isso é que é importante. Há um tempo atrás, um colega de trabalho falou assim, no finalzinho deu um puxãozinho de orelha em todo mundo que estava ali participando da reunião. Tipo assim, vocês estão comendo muito antes da reunião. Esses alimentos estão dificultando o processo de conexão dos espíritos. Faça alimentação leve. Um puxão de orelha foi para todo mundo. Todo mundo. Quando terminou, estava todo mundo aborrecido porque a médium, acho que não tinha dado passividade para um espírito que falou um português com um linguajar. Não importa, gente. Não importa. Ou então, volta e meia, eu escuto assim, porque o médium ele usou o vocabulário que é dele. Como que vai fazer diferente? Você tem ali, né, cada um de nós, a gente se propôs a aumentar nosso conhecimento, nossa cultura, o cognitivo, o que for.
E a espiritualidade, ela vai usar as nossas ferramentas que nós estamos ali. E quer saber de outra coisa? A partir do momento que a gente se conecta com a espiritualidade superior, os espíritos superiores têm mais facilidade de se comunicar com a gente. Muito mais facilidade. Estou há meia hora falando de mediunidade, né? Só para fechar aqui, Bezerra de Menezes, já ouviram falar dele? É o nome da casa, né? Então, Bezerra de Menezes, ele fala que existem 3 qualidades de fluido, no ponto de vista material: fluido vital, o elétrico e o magnético. Isso porque nós só temos condição de compreender isso. Mas daqui a algum tempo, de repente, vai ser falado para a gente de outros tipos de fluidos. A ciência fala muito hoje em dia sobre física quântica, e aí eu acho até que o pessoal perdeu um pouquinho ali a mão, né? Porque tudo é quântico, né? Vamos fazer aqui um passe quântico, não sei o que é quântico. A física quântica, ela fala que matéria e energia são praticamente a mesma coisa. Só que a matéria é a energia que foi adensada. Você adensou. É igual vapor, vapor de água, né? Quando você adensa o vapor de água, ele vira líquido. Quando você adensa mais ainda, ele vira sólido, né? Ou seja, ele condensa e ele o fenômeno de condensação ou solidificação. Quando a gente está na escola, a gente aprende isso, né? Solidificação, evaporação, condensação. É a mesma coisa. Energia e matéria são praticamente a mesma coisa. O espírito, ele intervém dessa forma, nesses 3 tipos de fluido. Eu vou usar algumas palavras aqui para vocês, olha só. Só que eu vou precisar botar o óculos, que eu escrevi menorzinho agora. Já ouviram falar em intuição, vidência, dupla vista, bicorporidade, materialização, desdobramento, emancipação da alma, psicometria? Psicometria é interessante, né? Tem muita gente que tem esse tipo de característica. A pessoa chega e fala, e nem sabe, né? Tem gente que chega no lugar e fala assim: gente, a energia aqui está meio pesada, né? Já viu gente que fala assim? Isso é psicometria. Você consegue captar a energia do ambiente. E é engraçado que fala assim: eu não tenho mediunidade, não. Tudo bem que isso não é mediunidade. Isso é uma característica anímica do espírito, da alma. Então, na hora em que eu desdobro, isso não é mediúnico, isso é a minha característica que eu consigo fazer esse movimento de sair, deixar um pouquinho o meu corpo físico. Esses fenômenos, eles são ditos como sobrenaturais. A vidência, principalmente, né? O pessoal coloca como se fosse uma coisa sobrenatural, sobre-humano. Esses fenômenos, eles são fenômenos que ocorrem em algumas pessoas, alguns deles, né? E que são considerados mediunidade. Não, não é mediunidade. É claro que, em alguns casos, os espíritos precisam, né, dessas características, dessas ferramentas para poder auxiliar a gente. Mas não importa, gente, tanto a mediunidade quanto o animismo são características que têm o mesmo objetivo, o mesmo foco, que é o desenvolvimento do homem. Só isso. São 2 ferramentas para o processo evolutivo, para que a gente consiga nos conectar mais facilmente com a espiritualidade superior, para que a gente consiga domar as nossas más inclinações, assim como Allan Kardec fala. Então, o médio, ele imprime na comunicação a sua cultura, o seu conhecimento. E isso não tem problema nenhum. Por isso que é importante a gente ler o Evangelho todos os dias. Todos os dias. Eu preciso falar também um pouquinho sobre saúde mental. Porque a gente vai conversar hoje também sobre. Esqueci de definir animismo, gente. Eu defini mediunidade, né? Mas não defini animismo. Vou ler aqui. Vou ler a definição. Ó, animismo, fenômenos psíquicos produzidos pela própria alma ou espírito, sem a intervenção direta dos espíritos. Atua como agente do fenômeno.
Ou seja, fica muito claro para a gente entender que a mediunidade, ela ocorre segundo uma conexão que a gente faz com outro ser, com o espírito. Então, fenômenos de psicofonia, né, que você escuta, que você fala, que você escreve, isso é mediúnico, fenômeno mediúnico. Fenômeno anímico é aquilo que é gerado pela própria alma, ok? Dúvidas em relação a isso? Não? Tá tranquilo? Importa se durante a reunião mediúnica ou fora da reunião mediúnica, alguém vem te pedir socorro para alguma coisa e você está usando a sua faculdade mediúnica ou a faculdade anímica? Tem alguma relevância? Não tem nenhuma. São ferramentas. Só isso. Precisamos falar um pouquinho agora sobre a definição de transtorno mental ou transtornos psíquicos. Manifestação de desequilíbrio da alma. Olha só. Manifestação de desequilíbrio da alma. Há umas 2 semanas atrás, eu fui até com a minha família num seminário que a Mônica Nunes, se não me engano, ela deu lá em Vitória, esqueci o nome da casa, falando sobre transtornos mentais. Muito interessante. Ela trazia situações como depressão, ansiedade, várias patologias, né, que a gente vem conversando muito, que vem ocorrendo com uma frequência muito maior do que nos anos anteriores, principalmente durante o período da pandemia e após o período da pandemia também. Há um tempo atrás, eu tenho um sobrinho, Bernardo, ele é autista. Ele está no espectro autista e o autismo dele é bem severo. E foi a primeira pessoa da nossa família que veio com essas dificuldades. Então, a família teve que se organizar, se reestruturar, que teve que estudar, teve que poder entender para receber essa alma, de forma que a gente pudesse auxiliar o Bernardo durante o processo dele encarnado. Várias vezes, a minha irmã ouvia de pessoas que estavam querendo ajudar, eu entendo muito, falando assim para ela: o seu filho é um anjo, é um espírito superior que está ocupando um corpo debilitado. Vamos lá. Espíritos superiores precisam encarnar? Espíritos puros, vamos botar diferente. Espírito puro precisa encarnar? Não. Quem precisa encarnar? Nós, endividados. Muito endividados, por sinal. Gente, eu brinco tanto, eu toda hora falo assim, eu preciso fazer tal coisa porque minha conta está muito negativa. Daqui a pouco a fatura fecha, o extrato chega, eu estou lascada. Então, assim, a gente brinca muito, nós somos endividados. O transtorno mental é um problema que está acontecendo agora, esses transtornos psíquicos, vários espíritos estão sendo trazidos, mas qual é a intenção? A intenção é que a gente consiga auxiliar essas pessoas. Durante esse seminário, há 2 semanas atrás, a Mônica estava relatando uma situação de um jovem que foi uma pessoa que estava lá dentro, não lembro agora, né, de um jovem que ele desenvolveu um determinado transtorno, uma depressão, que ele começou a conviver com outra pessoa que tinha depressão e aí ele também ficou deprimido, né, como se a depressão fosse algo contagioso. Gente, as pessoas podem passar pela mesma situação e as respostas serão diferentes. Por quê? Porque nós temos a nossa própria história. Lá na minha casa, nós somos 4 irmãos, eu sou a mais velha. E aí é muito engraçado quando a gente fala assim, nossa, mas tem o mesmo pai e a mãe, os 4 com temperamentos bem diferentes. Que estranho. Ninguém puxou o pai, ninguém puxou a mãe. E para a nossa família, que é espírita, é engraçado ouvir isso, né? Porque a gente tem uma percepção diferente, que não tem que necessariamente puxar o pai ou a mãe, que a gente entende que existe necessidade de crescimento de todo mundo que está ali, e que nós estamos em condições diferentes. Meu irmão vai me matar porque eu vou falar isso, mas eu vou falar. Meu irmão tem medo de barata, muito medo de barata, né? E as outras mulheres a gente não tem tanto medo quanto ele.
Então, assim, a gente brinca muito sobre aquela situação, tipo, nossa, mas o papai e a mamãe ensinaram a gente a bater na barata, matar a barata desde pequeno, por que que ele não aprendeu? Enfim, nós não sabemos, melhor, vamos colocar diferente, nós só sabemos o que aconteceu conosco durante esse período dessa existência, de uma existência. Se está, de repente, na nossa programação desenvolver qualquer tipo de transtorno, seja ele de depressão, seja ele de ansiedade, isso já estava na nossa programação. Porque várias pessoas passam por situações, né? Eu estava até brincando, comentando que eu tenho um aluno, sou professora, eu tenho um aluno que sofreu um acidente de moto e ele perdeu as duas pernas, um menino de 19 anos. Passaram-se algumas semanas, ele voltou para a sala de aula numa cadeira de rodas, e eu fui lá na porta falar com ele, falei, e aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que você está? E ele estava sorrindo com os colegas, brincando, né, e tal. Daqui a pouco, quando ele olha para mim, ele fica muito sério e fala assim para mim, professora, eu estou com um problema agora. Aí eu parei, fiquei assim, eu falei, e eu pensando, né? Eu não sei mais em que pé as coisas estão. Ora, o rapaz perdeu as duas pernas. Eu demorei para entender que aquilo era uma piada. Você entende? 19 anos. Quando eu olhei, eu pensei assim: você não tem 19 anos nem aqui, nem na China. Você é um espírito velho, muito velho, para lidar com tanta leveza numa situação que a maioria de nós ia achar que era um desastre, é uma catástrofe. E isso eu não estou dizendo que os pais não pensem dessa forma, né? Fala, meu Deus, meu mundo acabou, meu filho de 19 anos perdeu as duas pernas. E eu só olhava aquele espírito velho e eu só pensava assim: eu quero ter 1% da leveza desse espírito velho. E é sobre isso. Esses transtornos mentais, eles ocorrem, muitas vezes a gente nem tem a explicação. Eu vejo, às vezes, comentários muito infelizes, né, de alguns irmãos que falam assim: isso é falta de caridade, isso é falta de Deus no coração, isso é falta de alguma coisa. É falta de caridade, sim, de quem está no entorno, para não ter empatia de acolher aquele irmão naquela situação difícil, naquela situação complicada. A OMS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela define saúde da seguinte forma: olha, um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Opa! Físico, mental e social. Repara que ela não coloca espiritual ainda. OMS, vamos rever essa definição. Físico, mental e social. E aí ela continua, ó. E não meramente a ausência de doença. Não é? Vamos lá. Chico Xavier, Divaldo também, que desencarnou há pouco tempo, ambos tinham determinadas patologias ao longo da vida. E eles já tinham verbalizado isso, que era referente a situações que eles viveram nas existências passadas. Então, tinha problema cardíaco, problemas no aparelho digestivo, né? Cada um com um tipo de problema. Eles tinham ciência disso. Quem tem problema cardíaco? Acho que era Divaldo que tinha problema cardíaco, não era? Ou era Chico? Não lembro agora. Era Chico, né? Angina. É, a dona Angina. E aí, se a gente for verificar, ele tinha saúde física? Não. Chico tinha um corpo extremamente fragilizado, lembra? Bem fragilizado. Ele tinha saúde física? Não. Ele tinha saúde da alma? Muita. Como que a gente vai dizer que Chico não era uma pessoa que tinha muita saúde? Que Divaldo tinha muita saúde? Da alma. Da alma. E, infelizmente, a OMS fala que é só do corpo físico, da mente e social. Expressões como transtorno mental, essa expressão, né, transtorno mental, ela está sendo utilizada para a gente parar de usar algumas palavras, como maluco, doido.
Há pouco tempo atrás, sabe o que eu vi? Ah, o seu sobrinho, ele tem um retardo mental, né? Só faltou falar que era retardado. E eu falei, não, pelo contrário, ele é autista, tem 13 anos, ele sabe falar 5 línguas. Que retardo é esse, gente? Que retardo? Então fica muito complicado, a gente não pode mais usar essas expressões, né? Há um tempo atrás eu vi assim, é muito comum as pessoas falavam assim, aquele deficiente físico, né? Falava pior, sabe como é que chamava? O pessoal mais velho aqui sabe, né? Aleijado. Não falava? Aquele aleijado ali, falava, gente, falava. Hoje em dia não é legal falar isso. Ah, por que que eu não posso falar que tem deficiência física? Eu tenho deficiência física aqui, ó. Eu sou deficiente físico, né? Quem não é? Então, assim, brincadeiras à parte, a humanidade está tentando melhorar, a gente está fazendo esse esforço, né, para aprender a nos relacionarmos de acordo com as nossas dificuldades. Então, transtornos mentais é definido como alteração do funcionamento da mente que prejudica o desempenho da pessoa na vida, olha só, familiar. Ai, me perdi. Ó, aqui, ó, minha deficiência. Tem que botar, gente, tem jeito não. Ó, na vida familiar, pessoal, social, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si mesmo e dos outros, na autocrítica, na tolerância aos problemas e na possibilidade de prazer à vida. Na possibilidade de prazer da vida, quem desenvolve quadros de transtornos como a depressão perde o prazer da vida, perde o prazer de comer, de se alimentar, perde o prazer do abraço. Isso é um transtorno. Isso é um transtorno. E compete a gente o quê? Acolhimento, caridade. Não cabe a nós espíritas definir se a pessoa está passando por um processo depressivo, se ela tem ansiedade, qualquer tipo de transtorno. Sabe por quê? É difícil até para o psicólogo e para o psiquiatra. Porque, às vezes, esse quadro ocorre num determinado cenário e depois isso é resolvido. Isso passa. Vamos lá, ó. Depressão, ansiedade, distúrbios alimentares, dependência química, demência e esquizofrenia. São alguns desses transtornos que a gente vem verificando que vem aumentando com o passar do tempo. A espiritualidade amiga já deixou bem claro que durante esse processo de transição planetária, a última chance está sendo dada a alguns espíritos. Vocês sabiam disso? A última chance está sendo dada para alguns espíritos. Então, vai ser cada vez mais comum a gente ver espíritos com uma certa leviandade, com uma certa dificuldade no quesito amar. Espíritos muito trevosos estão sendo retirados de regiões bem trevosas, bem inferiores, para ser dada essa última chance. Para ser dada a última chance para eles e para a gente. Para quê? Para aprender a amar. Há 2000 anos, a pessoa veio aqui e falou para a gente só 2 mandamentos. Lembra? Só 2. Amarás a teu Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Opa, peraí. Então eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo? Eu preciso primeiro me amar. Ai, gente, vou sair daqui, vou no shopping, vou comprar roupa nova, vou mexer no meu, cortar o cabelo, vou fazer minha unha. Isso é me amar, não é? É autocuidado, não é? Não é não. Não é não. É o que eu falei lá atrás. Abrir o olho e faz o quê? Prece. Sabe quando é que a gente se ama? Quando a gente percebe, tem a percepção da raiva. Você fala assim, estou com raiva. Você está com raiva, o que que acontece? Aumenta seu batimento cardíaco, sudorose, dor de cabeça, dor na nuca, dor no ombro, dor no estômago. Não é assim? A raiva não faz isso? Aí a gente começa com todo esse quadro, começa a fazer o quê? Conexões. Com quem? Com quem tem afinidade com isso. Eu estou convidando a pessoinha para entrar na minha casa. Eu estou chamando. Porque eu fiquei com raiva, sabe por quê? Porque o meu filho não catou o tênis que ele deixou lá na porta da casa.
Que eu falei, não bota o tênis aqui, leva o tênis, leva para o seu quarto, guarda na sapateira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação com que nós nos afinizamos. Vamos lá, mais uma vez. Vamos recapitular aqui. Mediunidade, ela não causa obsessão. A mediunidade, ela não causa distúrbios mentais. O animismo não causa obsessão. O animismo não causa distúrbios mentais. O que causa obsessão? Quem é responsável pela obsessão? É aquele espírito trevoso que saiu do umbral e que está ali na sua casa batendo e você não sabe mais o que faz. Eu acho engraçado que às vezes alguém fala assim para mim, Márcia, eu preciso de uma reunião. Você é espírita, né? Aí eu falo, aham. Ai, tem como você trazer o pessoal aqui, porque eu acho que tem um espírito obsessor aqui em casa. Eu falei, você tem sorte. Lá em casa tem um monte. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu quero afastar ele. Eu já pensei, volta e meia, quando eu sinto a presença dele, eu falo assim, sai daqui, coisa ruim, não sei o quê. Darará. A visão nossa de obsessão é muito diferente, sabe por quê? Primeiro, quem causa obsessão é o encarnado. Sou eu a responsável pelo processo de obsessão. Sou eu que alimento ele. Ele é a vítima. Deixa eu explicar. O obsessor é a vítima. Até bati no negócio. O obsessor é a vítima. Foi ele que você prejudicou na existência anterior e ele está vindo te cobrar. Aí vem o desespero e fala assim, Márcia, como é que eu faço para pagar essa dívida? Começa fazendo prece para ele, depois muda seu comportamento, muda sua atitude, para de enxergar como inimigo, porque foi isso que Jesus convidou a gente há 2000 anos. A gente está atrasado. Tem 2000 anos que ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo? Lembra dessa passagem? Quem é o próximo? Faculdades não são para fenômenos. Faculdade mediúnica, ela não é para fenômeno. Faculdade anímica não é para fenômeno. Faculdade é para o convívio, para nosso desenvolvimento, para auxiliar também no processo de transição planetária. Nem compete falar isso, mas eu vou terminar falando sobre isso. Aqui no sistema solar, a Terra é só um dos planetas, né? A gente tem o Sol, que está no centro do sistema solar, e a gente tem vários outros planetas, né? Mercúrio, tem Vênus, tem Marte, tem a Terra, enfim, tem vários planetas. Você sabe quem é o primo pobre do sistema solar? Sabe quem é o atrasado? Quem já ficou reprovado várias vezes? Adivinha? Nós. Então, todos os nossos irmãos dos outros planetas estão ajudando a gente nesse processo. Vamos tentar só não atrapalhar a gente. Mas está difícil. Nós somos convidados diariamente à tolerância, diariamente ao exercício do evangelho, diariamente a parar de olhar o irmão como sendo inimigo, como, não, porque ele está fazendo uma coisa diferente do que eu penso, ele... Perguntaram assim para mim também ontem. Ai, Márcia, o que você acha desses cristãos, como é que é? Esses falsos cristãos, esses, né, cristãos hipócritas? Botou uma palavra forte assim. Aí eu já falei, meu Deus, está falando de mim. Aí eu falei, o que faz? O cristão falso. Ai, meu Deus do céu, briga quando fecha no trânsito, é isso, né? Sou eu. Aí, não, porque esse pessoal que fica aí falando do inferno, que fica pregando, que tem que dar dízimo, não sei o quê, eu falo, os nossos irmãos protestantes, eu acho que eles são maravilhosos, porque eles estão no presídio, eles estão fazendo trabalhos que às vezes nós espíritas não fazemos. E todos com o mesmo objetivo: auxiliar o outro, auxiliar o próximo. O próximo está mais próximo da gente do que a gente imagina que ele esteja. O próximo está na fila do supermercado, o próximo está dentro do ônibus, que pisou no seu pé, que pediu licença para passar e te empurrou. O próximo furou a fila. O próximo gritou contigo. O próximo te caluniou. Calúnia é meio complicado, né? Que é acusar de crime. O próximo te difamou, né? Injuriou, enfim.
Então, meus queridos, vou encerrar hoje. Eu falei que eu sou professora, né? Com dever de casa. Só que, graças a Deus, não sou eu que vou corrigir. Nem eu que vou aplicar a prova. Que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, é aplicar a prova. Tem que ficar quietinha, gente. Imagina, 2 horas quietinha, parada, sem falar. Eu. Qual o dever de casa? Muito vai ser cobrado a quem muito foi dado, não foi? Eu estou muito ferrada. Essa semana vai ser cheia de oportunidades. Que seja uma semana rica em oportunidades de crescimento. É doloroso? É doloroso. Mas a gente se colocou à disposição. Lembra? Quando a gente encarnou? A gente se colocou à disposição. Então, prepara que essa semana nós seremos convidados a praticar o Evangelho, a sermos o discípulo do torturado, embora eu tenha detestado essa expressão, né? Essa semana nós seremos muito convidados à prática da caridade, a servirmos de exemplo no comportamento como bons cristãos. Que o Senhor Jesus possa continuar sendo o nosso farol, possa continuar sendo o nosso modelo de guia e perfeição, que não nos falte amparo pelos amigos espirituais, pelos nossos mentores, para que a gente consiga passar essa semana e terminar feliz com o sentimento de que nós conseguimos andar mais um degrauzinho no nosso processo evolutivo. Fique com Deus e boa semana para todos nós. Muitíssimo esclarecedora. E que fiquemos atentos, né, para entender, para aceitar, enxergar esses problemas, né? Que a gente possa praticar o que aprendemos aqui hoje. O que relembramos, o que aprendemos, que a gente, muitas coisas, a gente vai passando tão rápido a nossa vida, o nosso, né, a nossas tarefas, que a gente vai esquecendo de muitas coisas. E aí vem a Márcia aqui e nos lembra, põe na nossa tela mental assim, as nossas oportunidades que a gente deixa passar, as nossas hipocrisias, né, muitas vezes, os achismos. Então, que a gente possa refletir sobre isso e que façamos o nosso dever de casa, né? Márcia, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, porque trouxe muito esclarecimento. Que você volte mais vezes. Gratidão. E agora, continuando, eu vou pedir ao nosso irmão Vanderlei para fazer a nossa prece final. Antes eu só queria dizer que eu também tenho um sobrinho, Bernardo. O Bernardo também, ele tem 4 aninhos, né, autista, e ele queria brincar comigo, né, essa semana, e eu estava cansado, eu fui ao tio tá dodói. Aí ele virou para mim e falou assim: mostra para Jesus. Então, isso é muito rico, né? Uma frase tão simples, mas tão cheia de significado, nos mostrar para Jesus, né? A nossa dor para Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos nos colocar numa posição mais confortável. Vamos relaxar os nossos ombros, respirar neste ambiente protegido pela luz do amor de Jesus. Fechamos os nossos olhos. Sentimos, Senhor, a tua presença aqui bem próximo de cada um, com teu amor infinito, com a tua luz que alcança todos os lugares. Que essa luz esteja chegando a cada um de nós, a cada um daqueles, Senhor, que necessita urgentemente da tua presença, aos nossos familiares, aos nossos amigos, em todos os ambientes, como no trabalho, na família, nos vizinhos. Senhor Jesus, que a tua luz
possa abranger, Senhor, todo o nosso planeta, fortalecendo-nos na esperança, na paz, na saúde e na nossa fé, para que assim possamos nos conectarmos melhor com o nosso mentor espiritual, favorecendo, Senhor, para que possamos enxergar aquilo que realmente necessitamos ver, sentir aquilo que realmente precisamos sentir e compreender, Senhor, que tudo está sob Sua lei de amor, de amparo e de caridade. Que tenhamos uma ótima semana e que assim, Senhor, sejamos todos abençoados. Que assim seja.